Olá pessoal, voltamos com a nossa série de discursivas respondidas, ainda tratando da prova de Pernambuco, agora com a segunda questão, que é a questão de direito constitucional. Vamos lá. A questão de direito constitucional, ela tratava da súmula vinculante 12, que trata sobre a impossibilidade de cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas em razão de violar o artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal, que fala sobre a gratuidade no ensino público como um dos princípios educacionais. Pois bem, apresentada a súmula, a questão indagava primeiramente: a súmula vinculante, ela constitui óbice jurídico a que seja aprovada nova lei que autorize tal cobrança? Repetindo a questão: a súmula vinculante constitui óbice jurídico a que seja aprovada nova lei que autorize tal cobrança, ou seja, a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas? É possível que uma lei venha tratar desse tema de forma diversa do que previsto na súmula? Pois bem, o que deveria ser respondido em conformidade com o espelho aqui? O que deve ser respondido é que a súmula vinculante, ela não vincula o Poder Legislativo na sua atividade precípua, na verdade, uma das atividades precípuas, que é legislar e fiscalizar, no caso o Poder Executivo. Então, a atividade precípua do Poder Legislativo, uma delas é justamente legislar. E, portanto, o Poder Legislativo não está vinculado ao conteúdo da súmula vinculante enquanto realiza essa atividade. Portanto, a resposta deveria ser: a súmula vinculante 12 não é óbice para que o Poder Legislativo edite uma nova lei, entendendo ser possível, autorizando a cobrança da taxa de matrícula em universidades públicas. Tudo bem? Essa seria a resposta da questão 1, basicamente. Na questão de número 2, dentro da questão de constitucional, a pergunta número 2 era: a súmula vinculante, ela seria óbice para que um juiz de direito reconheça a constitucionalidade da cobrança da taxa que tenha sido efetuada antes da aprovação da súmula vinculante? Olhe bem o detalhe dessa questão. A súmula vinculante seria óbice a que juiz de direito reconheça a constitucionalidade da cobrança da taxa que tenha sido efetuada antes da aprovação da súmula vinculante. O que a questão está perguntando, na verdade, é se o juiz de direito, por exemplo, em um caso posto hoje para julgamento, ele poderia entender que a cobrança que foi efetuada antes da edição da súmula vinculante, ela era constitucional? Qual a resposta aqui? No caso, a resposta, que também está contida no espelho, é que sim, seria óbice ao juiz de direito, pois a súmula vinculante, ela vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário, em conformidade com a previsão constitucional, e, ademais, ela tem eficácia imediata em conformidade com o artigo 4º da Lei 11.417, tendo em vista que o juiz de direito está vinculado ao entendimento exposto na súmula vinculante, mesmo que se tratasse, nesse caso, de um caso anterior à edição da súmula, o magistrado, posteriormente à edição da súmula, não pode entender de forma diferente ao seu conteúdo por estar a ela vinculado, ok? Vamos lá, pessoal. As próximas duas questões contidas dentro da questão de constitucional, elas são questões que tem uma determinada polêmica, tá, sobre elas. Eu vou apontar alguma coisa aqui, mas friso para vocês que eu vou adotar o posicionamento que foi adotado pelo espelho. O provável examinador dessa prova foi o Levi, que é um examinador tradicional da FCC, na área de constitucional, e também o Levi, ele foi recentemente até ministro interino da Justiça aqui do país. Ele tem alguns posicionamentos minoritários, mas que em determinado ponto aqui não concordo com algum ponto ou outro, mas vocês devem saber o que estava contido no espelho. Esse é o nosso foco aqui. Vamos lá. 3. A súmula vinculante impõe ao chefe do executivo o dever de vetar nova lei que autorize tal cobrança? Repetindo, a súmula vinculante 12, ela impõe ao chefe do executivo o dever de vetar nova lei que autorize tal cobrança? Bem,
aqui a minha resposta na prova foi que não impunha, tendo em vista que o veto ele é um ato político revestido de discricionariedade e, portanto, o presidente da República ele poderia exercer o veto de modo a um interesse político e não apenas jurídico. Tudo bem? Foi a resposta que eu dei na prova, foi zerado a minha questão. E a resposta que o examinador queria, nesse caso, é que, tendo em vista que não vincula os atos legislativos à edição da súmula vinculante, mesmo quando exercida pelo Poder Executivo, que é o caso do veto para o examinador, trata-se de um processo, trata-se de um ato do processo legislativo e, portanto, não estaria vinculado o chefe do Poder Executivo em razão de se tratar de um ato legislativo. Resumindo, para o examinador, não impunha o dever, tendo em vista que trata-se de um ato legislativo, mesmo que produzido pelo Poder Executivo. O veto é um ato legislativo, mesmo que produzido pelo Poder Executivo. Nesse caso, portanto, não estaria vinculado o chefe do Executivo à súmula vinculante. Só quero lembrar que o conceito que foi apresentado por mim é um conceito reiterado, tá, na minha resposta, que eu disse anteriormente, que o veto é um ato político revestido de discricionariedade, ele é adotado por vários doutrinadores e também é um conceito reiterado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Se você jogar o veto é um ato político, por exemplo, na pesquisa, você vai encontrar várias decisões do Supremo que apontam essa natureza jurídica do veto, porém, aqui a pergunta foi direcionada de uma forma pelo examinador que a resposta que ele queria era justamente tratar o veto como um ato do processo legislativo e, portanto, não estaria o chefe do Poder Executivo enquanto legislador ao comando da súmula. Ele apenas estaria vinculado quando estiver executando a função da administração pública, tá bom? É isso que continha no espelho. Apenas no caso, quando estiver executando alguma função relacionada à administração pública em si, e não no caso do processo legislativo. Tudo bem? A última pergunta, essa, acho até a resposta bem polêmica. Acho não, tenho certeza que a resposta é bem polêmica, mas vamos lá. Questão 4. Tem cessada a sua aplicação, a súmula vinculante 12, em face de julgamento superveniente do STF, que declare por maioria de 6 votos, ou seja, maioria absoluta, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a constitucionalidade de lei que autorize a cobrança da taxa em universidade pública? Repetindo, a súmula vinculante 12 tem cessado a sua aplicação em face de julgamento superveniente do STF, que declare por maioria de votos, de 6 votos, no caso maioria absoluta, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a constitucionalidade de lei que autoriza a cobrança de taxa em universidade pública? Bem, vamos lá. Qual é a questão aqui envolvida, resumindo? O que acontece foi editada a súmula vinculante 12, posteriormente o Supremo Tribunal Federal, em seu plenário, ele analisa o caso concreto novamente e entende que sim, a lei que autoriza a cobrança de taxa em universidade pública, ela é uma lei constitucional, tudo bem? Ou seja, nesse caso, é uma superação do precedente, é uma superação do entendimento que está configurado na súmula vinculante 12 pelo STF. A pergunta é, em razão dessa superação do entendimento contido na súmula, ela perde a eficácia? A súmula vinculante perde a eficácia? Bem, antes de explicar a resposta que está contida no espelho, eu fiquei muito na dúvida nessa questão quando fiz a prova. Primeiramente, respondi que não cessava a aplicação, tendo em vista que, nesse caso, havia necessidade de um procedimento específico para o cancelamento da súmula e coloquei toda aquela previsão contida no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 11.417, que fala: somente cessa a eficácia da súmula, somente cancela a súmula no caso de 2/3 dos votos dos membros do STF. Então, desse modo, descabe falar em cessação da aplicação decorrente de julgamento cuja maioria não supere o número de votos necessário. Qual foi o entendimento do examinador aqui?
Como o cancelamento da súmula vinculante depende do quórum de 2/3, como aqui houve apenas maioria absoluta, não haveria cessação da eficácia da súmula, tá? Bem, pessoal, isso é uma posição majoritária que você encontra em todo lugar? Eu, sinceramente, acredito que não. Mas também nunca vi ninguém tratar tão especificamente o tema que está em destaque aqui. O que ocorre é que, por exemplo, no caso de uma DIN julgada, como o caso expõe, uma DIN ela é julgada por maioria absoluta e entende que a determinada lei é constitucional. Nesse caso, a lei específica aqui é constitucional, tudo bem? A lei específica tratada, ela é constitucional. Não sei se vocês sabem, provavelmente conhecem, mas o STF ele não adota a teoria dos motivos determinantes. Então, se ele declara uma lei constitucional, não significa que todas as demais leis que tratam da matéria são constitucionais, tá? Tudo bem, isso eu concordo com o examinador. Agora, a questão é, a súmula vinculante, ela se aplicaria a esse caso que foi julgado? Ela se aplicaria a esse caso que foi julgado? Não, porque nesse caso, os efeitos da DIN também, da decisão da DIN de constitucionalidade, eles são vinculantes, né? Então haveria um confronto entre o enunciado da súmula e o que foi julgado aqui. Então, nesse caso específico, haveria um confronto entre dois entendimentos vinculantes, sendo que o posterior se trata de uma superação do precedente para aquele caso específico da lei que está sendo julgada. Então, eu entendi que sim, teria cessado a aplicação da súmula naquele caso específico. Mas o examinador, ele não entendeu dessa forma, tá bom? O examinador entendeu o que nesse caso? Entendeu que para que cesse a eficácia da súmula era necessário que o entendimento tivesse sido adotado por pelo menos 2/3 dos membros do STF, de modo a seguir um parâmetro que é previsto para o cancelamento da súmula vinculante específica. Então, portanto, aqui nesse caso, o examinador entendeu que a questão de direito constitucional ela deveria seguir nesses moldes que foram por mim expostos. A última questão foi um pouco polêmica, várias pessoas recorreram, foi bem polêmico na época, mas vocês têm que seguir e têm que saber o posicionamento do examinador. Nesse caso, ele entendeu que só haveria cessação da eficácia se o plenário tivesse manifestado por 2/3 dos membros pela constitucionalidade. Como não foi, foram só 6 membros, nesse caso não houve uma superação do precedente para superação da súmula, cessando a sua eficácia para o examinador, deixo bem claro, pois, como eu apontei, nesse caso, se fosse pensar especificamente na lei que foi julgada constitucional, há sim um conflito entre as decisões aqui e, portanto, valeria a última, em minha opinião, que não sou doutrinador de constitucional, mas entendo dessa forma, tudo bem? É isso, pessoal. Daqui a pouco vamos trazer outras questões, em breve, da prova de Pernambuco, a questão de civil, humanística e também a questão de administrativa e ambiental, ok? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e até a próxima. Valeu!